O presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Gustavo Augusto Freitas, assinou agora pela manhã uma portaria que coloca o mercado de combustíveis líquidos como uma prioridade para o CAD nos anos de 2025 e 2026. Assim, a Superintendência Geral vai priorizar investigações de cartel. Gustavo Augusto participa agora da abertura de mercado para falar sobre este assunto e sobre, claro, outras prioridades na sua administração à frente do CAD. Presidente, seja bem-vindo à nossa programação. Um prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Daniel. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos ouvintes da CNN. Para a gente é um prazer estar aqui no CNN Money e podendo falar um pouquinho sobre CAD, falando sobre defesa de concorrência e explicando um pouco a lógica, o racional dessa nossa portaria. Perfeito. O Daniel Hitchner, nosso diretor de jornalismo em Brasília, também está conosco, vai participar dessa entrevista. É sempre um prazer tê-lo por aqui, Hitchner. Prazer é todo meu, Gabriel. Vamos começar pela portaria mais recente, presidente. Gostaria de entender quais motivos que levaram o CAD a determinar essa prioridade para combustíveis líquidos aqui no país, nessas investigações. Gostaria de entender o que, claro, motiva essa decisão e quais serão os impactos da assinatura dessa portaria. Olha, o CAD tem uma grande preocupação com o cartel, né? Normalmente, uma das atuações nossas é preventiva, quando nós estamos vendo grandes fusões, grandes aquisições, mas também repressiva, quando as empresas estão realizando alguma infração à ordem econômica. E uma das prioridades nossas é justamente o crime de cartel. No Brasil, o cartel não só é uma infração à ordem econômica, mas é um crime. E às vezes as pessoas acham que o cartel são dois padeiros combinando preço. E não, na verdade o cartel é uma organização criminosa. Ele tem estruturas complexas, às vezes inclusive com atos de violência e que prejudicam o consumidor. Eles aumentam preços, eles pioram a qualidade do produto, eles impedem a entrada de outros concorrentes. Então é algo muito nocivo à economia e isso é combatido no mundo inteiro. No caso específico do Brasil, os cartéis de combustível, na cadeia de combustível, tanto de varejo quanto dos outros pontos, é um problema que o CAD já vem lidando pelo menos desde 2013. Então, nós temos mais de 20 investigações que foram abertas, diversas condenações, nós estamos aí com centenas de milhões de multas aplicadas e, muito recentemente, o tribunal julgou o caso do cartel de combustíveis aqui do Distrito Federal. Nesse caso do Distrito Federal, nós identificamos 8 redes de combustível que estavam combinando preços entre si. Uma fez o acordo conosco, reconheceu, ajudou a investigação, pagou voluntariamente a multa. Tivemos outras 7 redes de combustível que foram punidas e tivemos 10 pessoas físicas condenadas. Isso aí gerou 155 milhões em multa e 90 milhões em acordo, então a gente está falando de quase 250 milhões de pagamentos que serão feitos em função dessas infrações, além, obviamente, da questão criminal, que isso vai ser julgado pelo Judiciário. Então, nós estamos vendo esse crescente. No ano passado, nós chegamos a tirar alguns empresários do setor, a gente proibiu que eles atuassem no setor, não do Distrito Federal, mas lá em Santa Catarina. A gente está observando que cada vez os casos estão nos preocupando mais. Houve esse alerta da Advocacia Geral da União, do Ministério de Minas e Energia, e em função disso nós resolvemos priorizar o tema. Investigar, o CAD vem investigando há mais de 10 anos, mas agora nós vamos ter uma prioridade, um foco mais detalhado. Esse vai ser o nosso grande ponto de investigação nesse ano e ano que vem. Perfeito. Daniel Hitchner, por favor. Gustavo Augusto, primeiro agradecê-lo pela presença aqui no estúdio da CNN, pela atenção conosco. Queria entender melhor, quando um tema se torna prioridade para o CAD, como é o caso agora do mercado de combustíveis e potenciais práticas anticoncorrenciais, como que os recursos humanos, financeiros, estrutura do CAD são mobilizados para atender essa prioridade? E o outro ponto que eu queria incluir é justamente isso que você mencionou agora há pouco. Desde a última queda no preço da gasolina, especificamente pela Petrobras, o ministro de Minas e Energia oficiou diversos órgãos, entre eles o CAD, pedindo uma atenção especial. Esse movimento atende ao que o Ministério de Minas e Energia vinha solicitando?
Não, ótima pergunta. Essa questão de designar um setor como prioritário, ele é uma prática comum das autoridades de defesa da concorrência no mundo. O Brasil, ele não tem muito essa tradição, embora já tivemos projetos prioritários, e o que a gente sinaliza com isso é, primeiro, uma sinalização para o mercado. O que a gente espera com isso é que o próprio mercado, ao perceber que vai haver um olhar mais duro nesse setor, o mercado ele busque medidas de compliance, busque evitar incorrer nessas infrações, ou seja, a gente tem um caráter preventivo. E o caráter de priorização quer dizer que os diversos setores do CAD, na hora de escolherem as medidas que vão adotar na sua logística, eles vão priorizar recursos para isso. Então, a presidência do CAD é interessante porque eu presido, ao mesmo tempo, a instituição como um todo, mas também presido o tribunal. Isso quer dizer que depois eu vou ter que julgar os casos. Então, o presidente do CAD não participa das investigações propriamente. Nós temos uma autoridade para isso, que é o superintendente-geral, que hoje é o Alexandre Barreto. E quando você passa essa sinalização, isso significa que a presidência do CAD vai alocar mais recursos financeiros. Então, por exemplo, recursos de passagem, de diárias, nós vamos alocar mais gente, vamos alocar recursos de informática, vamos alocar um suporte logístico para isso. Além disso, a gente vai convocar uma audiência pública com todo o setor, então a gente vai chamar a academia, vamos chamar os especialistas, vamos chamar a Petrobras, as distribuidoras, as grandes redes de varejo e tentar obter informações com eles e entender o diagnóstico do que está acontecendo. Agora, o que a gente tem que deixar muito claro é que o CAD não faz monitoramento de preço, ou seja, o CAD ele não está preocupado se o preço subiu ou desceu ou se o preço tem que ser num valor A, B, C. O que nós combatemos é o cartel, ou seja, o que a gente quer impedir é que as empresas que vendem combustíveis, as empresas que distribuem combustível, combinem entre si preço. Isso é a vedação e isso é crime. Cada uma delas tem que concorrer entre si e dispor os preços livremente. Quando a gente tem muita expertise, normalmente essas investigações envolvem interceptação telefônica, envolvem busca e apreensão, a gente examina comunicação por e-mail, comunicação por WhatsApp. A gente tem hoje uma inteligência artificial, que é o cérebro, que faz uma análise dos movimentos de preço. O simples fato de dois postos cobrarem o mesmo preço, ou o simples fato do posto não baixar o preço, não é por si só uma infração concorrencial nem crime. Mas quando os postos combinam entre si que não vão baixar preço, isso sim é uma infração. E o que normalmente a gente faz? A gente monitora as conversas desses postos e a gente vai verificar. Às vezes a gente acha e-mail, às vezes a gente vai achar uma mensagem de WhatsApp e lá a gente vai ver eles dizendo, olha, não baixa, segura o preço, vamos manter esse preço mais um tempo. E isso é o que às vezes dificulta o preço cair. Então é muito comum você ter picos do petróleo internacional porque teve algum evento. Então, você teve, às vezes, uma crise no Oriente Médio, um início de uma guerra, algum problema de produção em algum lugar, e aquele preço do petróleo, ele levanta muito rápido. Só que na hora que o petróleo diminui, isso não reflete na bomba. As bombas correm quando sobe o preço do petróleo, porque eles aproveitam daquele noticiário para justificar o aumento, mas quando aquele pico passa, a gente viu isso, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia, o preço não necessariamente acompanha. Esse fenômeno é muito conhecido, o fenômeno do foguete e da pluma, ou seja, os preços sobem como um foguete e caem como uma pluma. Quando esse fenômeno é por força do mercado, porque tem um estoque, o posto está inseguro de como é que vai comprar o preço, ok, isso é da dinâmica do mercado e não tem absolutamente nada errado. E só uma dúvida, existe essa percepção a priori aí, absolutamente, você não está dizendo que há uma prática anticoncorrencial e que há um cartel a priori, mas pelo que se nota hoje, há uma percepção de que as últimas rodadas de queda nos preços de combustíveis não chegaram devidamente às bombas? Olha, eu posso afirmar com convicção que nós temos muitos cartéis em operação no Brasil de combustível. Tanto é que nós punimos mais de 20. Agora, esses cartéis estão em funcionamento ou não é o que nós estamos investigando. Nós sabemos, isso é identificado, nós tivemos já muitas pessoas punidas por isso, isso acontece, nós sabemos inclusive como é que funciona essa lógica. Essa lógica, às vezes, é por meio de pressão, ou seja, quem não aceita essa combinação de preço é colocado fora do mercado. Aqui, no caso do Distrito Federal, que é o último cartel que nós julgamos,
no semestre, a discussão tinham postos que pediam para a organização, né, do cartel, para poder baixar 1 ou 2 centavos no preço, e os organizadores do cartel não permitiam. E nós, inclusive, temos provas de que esses organizadores do cartel atuavam para botar os postos que não aceitavam os preços mínimos para fora do mercado. Então, às vezes, acontece isso. Às vezes, eles fazem um desconto proposital do lado do posto que não está cooperando com o cartel para quebrar o posto, tirar o posto do mercado e depois eles voltarem a ter essa combinação. Então, o CAD não tem dúvida que existem cartéis de combustível operando no Brasil. E nós já punimos muitos deles. O que nós vamos agora é dar um passo a mais e punir com mais rigor. Perfeito. Nós já trouxemos essa discussão anteriormente aqui, inclusive com o próprio Daniel Rittner, sobre orçamento de agências reguladoras, trabalhando atualmente algumas dessas agências nos menores valores em 10 anos. Falta de orçamento é combustível para que estes cartéis atuem no Brasil? Como é que nós podemos lidar com este assunto, já que é tema que foi evidenciado nestes últimos meses, com menor orçamento, por exemplo, em 10 anos para algumas dessas agências? Por favor, presidente. O problema orçamentário sempre é uma preocupação, né? O CAD é uma agência muito enxuta. Nós temos uma estrutura pequena, muito eficiente, a gente é considerado um padrão internacional e que roda a um preço muito baixo. O gasto do CAD por ano é coisa de 50 a 60 milhões de reais. Só para a gente comparar, no ano passado, em 2024, nós recolhemos, isso não é multa aplicada, isso é dinheiro que entrou para os cofres públicos, nós recolhemos 1,7 bilhões de reais. Não é milhão, é bilhão. Em termos de multa, nós aplicamos 300 milhões de multas no ano passado. Esse 1,7 são dados que nós conseguimos limpar um passivo grande judicial. Desde que nós mudamos a lei do CAD, isso foi coisa de 10 anos, em 2011, o CAD arrecadou mais de 6 bilhões em multa. E nós também arrecadamos as taxas das empresas que fazem alguma notificação. Então, o CAD é uma instituição superavitária. Somente o recolhimento da taxa, quando as empresas fazem uma fusão, aquisição e elas notificam, e nós temos mais ou menos 700 operações notificadas por ano, só a taxa já paga a estrutura do CAD. Essas multas, elas acabam sendo um plus que a gente manda para o Fundo de Direitos Difusos e faz projetos. Por exemplo, modernização do PROCON de São Paulo foi pago com dinheiro do Fundo de Direito Difuso. Nós tivemos agora um programa de preservação ambiental em Alta Floresta, no Mato Grosso. Foi inaugurada uma biblioteca em Salvador, a Biblioteca Anísio Teixeira, também com dinheiro do Fundo de Direitos Difusos. Nós conseguimos 20 milhões para modernizar o parque de informática do CAD. Esse dinheiro está em curso. Então, o que eu quero dizer? Nós temos um ambiente de restrição, mas não é preocupante. Tanto é que nós estamos conseguindo, especificamente no caso do CAD, por causa das nossas taxas e do apoio do Fundo de Direitos Difusos, nós estamos conseguindo fazer uma grande modernização do parque de informática. A previsão é que a gente consiga fazer algumas operações esse ano. As operações também dependem de diárias e passagens, ou seja, também passa por restrição orçamentária. O que nós estamos fazendo é enxugar um pouco as contas. Mas o CAD não vai parar, isso não vai prejudicar as investigações. Nós estamos, pelo contrário, estamos avançando agora com mais recursos de informática, vamos modernizar o Cérebro, que é o nosso equipamento de investigação por inteligência artificial, e estamos com a expectativa, se não mudar o cenário econômico, de continuarmos realizando mais algumas grandes operações. Espero que eu volte aqui na CNN para comentar sobre algumas delas. Perfeito. Uma última dúvida sobre justamente essa prioridade que foi dada ao presidente para a investigação sobre combustíveis, sobre essa desarticulação de cartéis de combustíveis, ainda haver essas investigações. A prioridade ela é para um tema só? Ou, como em outras ocasiões, a gente recebe aquela lista de prioridades, 25 prioridades que são fundamentais para a administração. É uma prioridade única? Como é que funcionam essas prioridades? Há outras prioridades já com a atenção total do CAD? Eu queria, claro, dar um pouco mais de atenção e esclarecer esse ponto especificamente, por favor. O grande número de prioridades prejudica os esforços. Você pode ter 20, 25 prioridades, mas isso significa que você vai dividir recursos. Hoje, a nossa grande prioridade, é isso que está sendo anunciado, é esse mercado. Não quer dizer que é um assunto só. Nós estamos falando do mercado como um todo. E é um mercado complexo que envolve, por exemplo, o GLP,
envolve, por exemplo, a distribuição de combustíveis, a produção, o refino, o transporte, isso também envolve estruturas portuárias ligadas. Todo esse tema, ou seja, toda essa estrutura do mercado, ela está sendo designada como prioritária e esse é um foco de atenção. Agora, a gente não quer ter 20, 25 prioridades, esse, por enquanto, é o nosso foco principal, esse é o nosso, pelo menos agora, é o que nós estamos anunciando como nosso grande foco de investigação e já tem sido há algum tempo do CAD, nós já temos tido um olhar muito atento à parte de refino, à parte de distribuição, à parte de venda de postos, à parte de transporte. Perfeito. Inclusive, Daniel Rittner, por favor, achei que o senhor não estava mais conosco, eu ia passar a pergunta Não, para mas ti. vamos dividir a bola aqui. Pode seguir, Gabriel, por favor. Você está aí na ponta da língua aí com mais perguntas. Não, perfeito. Não, na verdade eu queria falar um pouco sobre outras das prioridades que pareciam ser bastante evidenciadas na gestão anterior, que era para Big Techs. Nós, inclusive, tivemos neste ano de 2025 a criação de uma divisão dentro do CAD para tratar de assuntos voltados a Big Techs, antecipando até uma decisão política sobre o assunto, sobre colocar ao CAD essa responsabilidade de regulamentar este setor ou a concorrência em Big Techs aqui no país. Como é que vai ser passada, talvez, essa bola para a sua administração, agora que está à frente do Conselho, e como este tema especificamente se enquadra neste plano estratégico dos próximos anos para o CAD? Por favor, presidente. Ótimo. Tem algumas operações que a gente vai ter que analisar também nesse ano de fusão e aquisição que não são Big Techs. Mas especificamente sobre Big Tech, essa coordenação que nós criamos não foi para mercados digitais, ela foi para condutas unilaterais. Então, o que quer dizer esse termo? São o abuso de uma posição dominante. Quando você tem uma grande empresa que ocupa um determinado setor e ela abusa da sua posição, seja excluindo concorrentes usando meios ilícitos, seja explorando os consumidores de uma forma ilícita, ela pode ser punida. Então, a preocupação aqui é proteger o bem-estar do consumidor, garantir preços mais baixos, garantir mais qualidade, mais inovação. Não necessariamente nós estamos falando de Big Techs. Então, um abuso de uma posição dominante pode ser por qualquer empresa que tenha uma grande posição em determinado setor. A escolha pela economia digital, e eu não gosto de falar das investigações em termos de querer designar empresas, mas sim de mercados. A migração para a economia digital é uma decisão da economia, não do CAD. A economia se tornou digital. E como a economia se tornou digital, o CAD precisa investigar esse setor, ele precisa se atualizar, ele precisa ter novos meios de investigação, ele tem que estar atento. Mas não necessariamente essas investigações vão ser contra as famosas Big Techs. Por exemplo, quando a gente for ver investigações recentes do CAD em plataformas digitais, várias empresas que foram investigadas não são empresas conhecidas internacionalmente. Nós investigamos o iFood, tivemos uma condenação do iFood, nós tivemos uma condenação do antigo Gympass, atual Wellhub, que é uma plataforma digital específica para ginástica, né, para academias, e nós tivemos recentemente duas grandes decisões, uma em relação ao caso Apple, que foi um pedido do Mercado Livre, ou seja, porque estava havendo um fechamento de mercado em relação aos aplicativos que rodam dentro do sistema do iPhone, do iPad. O CAD deu uma medida preventiva e agora ele está se aproximando ao final do julgamento. E o outro foi o caso do Google, que é um caso que envolve o Google com a imprensa e os canais de mídia, que é um caso que foi julgado no mundo inteiro também, não é exclusivo do CAD. Esse caso específico nós estamos arquivando, mas já sinalizando por uma possibilidade de investigarmos a questão da inteligência artificial. Um dos temas que o CAD está olhando com muita atenção é o uso da inteligência artificial treinando em modelos de negócios em propriedade intelectual de terceiros, sem autorização e com potencial de gerar efeito exclusionário. Então, inteligência artificial é ótimo, se isso melhorar o serviço para o consumidor, se reduzir preço, trouxer inovação, o CAD não tem nenhum problema em relação a isso, que bom que a inteligência artificial entre em funcionamento. A nossa preocupação é a inteligência artificial ser utilizada para acabar com a concorrência, para excluir competidores de menor porte, para prejudicar modelos de negócio de outras empresas. E aí, nesse ponto, talvez a gente tenha que ter alguma atuação. Perfeito. Agora sim, Daniel Rittner, por favor, meu caro.
Presidente, só para esclarecer nossa audiência, o Gustavo Augusto assumiu interinamente a presidência do órgão antitrust na segunda-feira da semana passada. Ele tem mandato até abril de 2026. Ainda não existe a designação de um novo presidente. Aliás, várias agências reguladoras estão sendo comandadas por interinos neste momento. Então, não é de se assustar aí que a gente fique um bom tempo vendo o Gustavo Augusto na presidência do CAD. Justamente por isso, Gustavo, eu queria aproveitar a sua presença e te perguntar sobre casos que a gente vem acompanhando no CAD, como Petz Cobasi, que agora teve um recurso também. A princípio, o code share entre Gol e Azul, que a Superintendência Geral está analisando neste momento. Qual é a perspectiva de esses dois casos, que são mais conhecidos e mais polêmicos, chegarem ao Conselho para uma deliberação? Vocês estão trabalhando com um calendário para isso? Sem dúvida, esses casos possivelmente vão ser concluídos nesse semestre. Então, primeiro o caso Gol e Azul, e primeiro a gente tem que explicar, o CAD ele atua no controle repressivo, mas ele também atua no controle preventivo, ou seja, quando você tem uma empresa com mais de 750 milhões de faturamento ano, que ela vai se juntar a outra, vai comprar uma outra empresa, ela precisa pedir uma autorização do CAD, o CAD analisa ou não a operação, e ele, de modo geral, ou ele dá o ok, ou ele impõe remédios ou reprova. A reprovação é muito rara. Isso, do ponto de vista internacional, as autoridades antitrust costumam intervir em 1 a 2% dos casos. Essa é a média nossa. Nós tivemos, no ano passado, 700 operações que a gente analisou, reprovamos 2, colocamos remédio em 2 e 3 desistiram. Normalmente, a desistência já é uma sinalização de que talvez fosse imposto o remédio. Isso é mais ou menos 1%. Isso está no padrão histórico mundial. E nós temos algumas operações que são mais delicadas. O caso da Gol e Azul, esse é um caso que as empresas ainda não apresentaram nenhum pedido ao CAD, embora tenham começado a parte que ele chama de compartilhamento de voo, que é o code share. E essa foi uma grande discussão que o CAD teve. O CAD abriu uma investigação para isso. Então, embora as empresas não tenham pedido autorização ao CAD, o CAD abriu uma investigação para verificar se o que elas estavam fazendo deveria ou não ter sido notificado. Então, compartilhamento do voo, o que o CAD disse lá atrás? Quando você tem uma empresa internacional, que ela tem que se juntar com uma empresa nacional para aumentar a malha aérea, ela não precisa pedir autorização do CAD. Esse foi o julgamento do caso Latam Delta. Então, vamos dizer, eu tenho uma empresa espanhola que ela faz o voo São Paulo-Madrid. E de Madrid ela tem outros voos na Europa, mas ela não tem uma rede dentro do Brasil. Ela quer oferecer isso para os consumidores brasileiros. Ela pode se associar a uma empresa nacional, a empresa nacional faz essa primeira pernada para Guarulhos ou onde for o hub dela, ela opera dali para diante e para o consumidor, ele não vê essa diferença. Ele faz uma compra só da passagem e as empresas se organizam. O CAD diz que isso é benéfico, isso não precisa ser notificado. Só que o CAD nunca disse isso em relação a 2 empresas nacionais que competem diretamente numa mesma malha aérea. Então, é uma situação, a princípio, diferente. O code share, no compartilhamento de voos típico, é um ampliamento da malha. Ou seja, são empresas que não estavam competindo entre si, a empresa quer entrar no mercado, ela pede o apoio da outra, porque, obviamente, ela precisa ter um número grande de passageiros e ela precisa ter esses voos domésticos que ela não possui. O que nós estamos apurando, e isso já está no tribunal, ele já está sob a relatoria do conselheiro Carlos Jacques. O conselheiro Carlos Jacques já começou uma investigação complementar. As empresas prestaram informações na sexta-feira e isso está sendo analisado e provavelmente vai ser julgado pelo tribunal agora. O que nós estamos apurando o que as empresas estão fazendo é esse compartilhamento de voos para ampliar a malha aérea, e aí nesse ponto pode não ter um problema concorrencial algum, ou o que elas estão fazendo é começar a fusão. E aí nós estamos particularmente preocupados se houve cancelamento de voos para que elas fizessem o voo juntos. Porque se isso está ocorrendo, pode ser um sinal de uma fusão. Essa fusão não está autorizada hoje pelo CAD e se isso aconteceu, as empresas podem ser sancionadas, podem tomar uma multa. Independente disso, uma outra decisão que o CAD falou é que nós não vamos aguardar a Gol e a Azul fazerem a notificação. Nós já identificamos que há algumas preocupações concorrenciais
E aí, depois do tribunal julgar se vai aplicar uma penalidade ou não, o tribunal ele vai analisar se vai determinar ou não a notificação da operação. Isso é um julgamento futuro. Nós já sinalizamos isso quando o tribunal puxou o caso ao tribunal, mas esse julgamento vai ter que ser confirmado em cima das novas provas. E aí, nesse caso, o CAD pode determinar que as empresas façam a notificação, o que elas ainda não fizeram, e nesse caso a gente pode aprovar, impor remédios, ou seja, limitar a operação de alguma forma, ou mesmo proibir tanto a fusão quanto o próprio compartilhamento de voos. No momento que está num primeiro passo, que nós estamos analisando agora, é compartilhamento de voos. A depender de como for essa investigação, a gente pode avançar para a própria fusão em si. Perfeito. Esse compartilhamento que, novamente, não foi notificado ao CAD, por isso a investigação sem a notificação. Gustavo, gostaria de agradecer imensamente a tua participação aqui conosco. Lhe desejo um ótimo dia e, claro, sempre bem-vindo à nossa programação. Foi um grande prazer. Estamos à disposição para voltar aqui e voltar a conversar sobre o tema. Agradecido. Daniel Hitchner, nosso diretor de jornalismo em Brasília, sempre bem-vindo também. Um ótimo dia, um bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos. Agradecido.